A paz, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você para esse que é o nosso devocional aí de número 38, né? E oitavo dia aí do nosso livro Escada da Fé. Então, que você adquira aí o livro Escada da Fé, adquira também aí o livro 365 dias de oração, orai sem cessar. Vou mostrar aqui a vocês. Então, 365 dias de oração, orai sem cessar. Então você pode estar adquirindo aí na Amazon e no final a gente vai estar fazendo também esse devocional. Bom, queridos, e continuando aí, né, essa escala da fé nossa, hoje a gente vai estar vendo sobre a Bíblia é o meu alimento. A gente vê que a gente tem aí realmente, esse é o motivo aí desse nome escada da fé. É você galgando cada degrau, né? A partir do momento que você encontra a salvação em Cristo, o que Deus vai fazendo na sua vida, né? O perdão que a gente recebe, a gente saber que é amado por Ele. E agora a gente vai se alimentar, né? Se alimentar com a palavra, se alimentar com a Bíblia. Então, se alimentar com a Bíblia. Então, que você tenha no seu coração aí esse entendimento de que não basta apenas uma coisa vai puxando a outra, né? E agora aqui a gente vai estar entrando na parte do alimento. Então, a Bíblia é o meu alimento. A importância da palavra. E eu gosto de dizer que a gente fala com o Pai, fala com Deus por meio da oração. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, da Bíblia. Então você está lendo, você está meditando na palavra. Quer escutar a voz de Deus? Pegue a sua Bíblia, lê a Bíblia, certamente Ele vai falar com você. Então, que você tenha esse hábito de estar sempre se alimentando. O devocional que a gente faz é importante, tudo isso é muito importante para você estar se alimentando. Aquilo que você mais alimenta é o que mais cresce na sua vida, né? Se você passar um dia direto aí sem comer e você vai sentir fome. Eu estou fazendo um exame, aqueles exames aqui, estou fazendo uma série de check-up normal, check-up, né, diários. Então eu estou com os fios aqui de Holter, mas fiz outro exame também. E às vezes a gente vai em jejum, né, específico para isso. Não estou falando o jejum motivacional, não estou falando um jejum de oração, um jejum ali que você está entregando a Deus alguma coisa, não é isso, por uma causa na sua vida. Esse jejum normal de exame médico que você vai fazer, e quando você chega em casa, você já viu que você chega com aquela fome, né? Porque você passou aí, geralmente o jejum aí de 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo do tipo de exame, mas você chega com fome, porque o seu corpo precisa de alimento, você se desgasta. Não tanto porque você fica ali em repouso nesse período, mas quando você fica um período longo sem comer, geralmente quando você pega durante a noite, né? Quando você não se alimenta muito tarde, que é o normal, por volta de 7 horas, e acorda de manhã, você já acorda com vontade de tomar um café para se alimentar. E a gente se preocupa muito porque o corpo nos avisa disso, né? A gente presta atenção naqueles avisos que o corpo nos dá. A fome, às vezes uma tonteira, aquela dor ali no estômago de aperto. Mas e os sinais que você tem espirituais do alimento que você precisa da palavra de Deus? Talvez um momento que você está desmotivado, aquele estresse, talvez ali um desânimo, algo que está te colocando para baixo. E nada no mundo te completa. Quando a gente está com fome das coisas do mundo, aquele pão que você come, aquele alimento que você põe para dentro, aquilo te sustenta. Mas quando você tem fome das coisas de Deus, nada te completa. Nada vai completar você, apenas a palavra de Deus. Apenas Jesus te completa, porque Jesus é o verbo da vida, né? O verbo vivo que veio. Então, que você se complete com as coisas de Deus, porque você precisa de se alimentar também na parte espiritual, não só na parte física. E essa é a palavra que eu quero trazer para você. O que eu trago para você hoje, a porção da palavra de Deus, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus.
Assim como o corpo precisa de alimento físico para se manter saudável, a alma precisa da palavra de Deus para permanecer firme e viva espiritualmente. Firme e viva. Quando você estiver passando por uma situação difícil, você vai ter sabedoria para poder sair daquela situação. Você vai ter discernimento para poder tomar as atitudes corretas, para poder tomar ali o caminho correto, escolher o melhor caminho. Quando você está amparado na palavra, você tem um discernimento melhor, você vai ter conhecimento e as suas atitudes vão ser pautadas no que é correto e não do que o mundo te fala. Então que você procure sempre na palavra de Deus orientação, para que você esteja bem orientado, né? Então o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, respondeu a Satanás com este versículo, mostrando que a verdadeira vida não está apenas no que sustenta o corpo, mas no alimento, no que alimenta o espírito, no alimento verdadeiro do espírito, né? E aqui Jesus é o pão da vida. Ele, que é a própria água que jorra do trono de Deus ali, a água viva que nos foi dada, quer que você sacie sua sede, que você mate sua fome em Cristo, que você se complete espiritualmente com aquilo que realmente vai te completar e não com coisas superficiais, porque a fome vai voltar. Mas ele diz que ele é a verdadeira água e nunca mais sentiremos sede quando saciamos nossa sede em Cristo. Então que você tenha essa certeza no seu coração, que Cristo vai te completar em todas as áreas, tudo aquilo que você precisa, né? Então ele, né, é o que realmente vai nos completar, né? Então a Bíblia não é um conjunto de livros antigos com um monte de regras, mas a revelação do coração de Deus para nós, a revelação de que Deus tem para nós, não só um conjunto de palavras, conjunto de livros, né? A Bíblia, né? O significado em si, né? É o conjunto dos livros que formam, né, a Bíblia. Esse é o significado da Bíblia. Então, não é só isso, um monte de livros junto num lugar só, escrito por pessoas comuns. Não que as pessoas fossem sobrenaturais, não, mas elas foram inspiradas por Deus. Então, era o próprio Deus escrevendo aquilo ali. Usou essas pessoas para o que tinha no coração dele de melhor fosse passado para nós e fosse deixado para nós. Então, que você tenha isso em seu coração, esse entendimento. Então, é o que realmente nos alimenta. Então, quando nos aproximamos dela com humildade, somos transformados de dentro para fora e moldados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Cristo, né? Então, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais parecido com Cristo você fica. Essa é a verdadeira sabedoria. É de onde você tira a sabedoria. Poxa, isso eu não posso fazer porque na Bíblia está assim. Isso eu devo fazer porque a Bíblia me orienta que faça. Como a gente viu, por que a gente tem que estar na igreja? Porque a igreja é um local de comunhão. A gente se convive diariamente, cotidianamente, durante toda a semana, todos os dias, no trabalho, se a gente for, com pessoas que infelizmente ainda não conhecem a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido da vida, né? E se você tem esse convívio constante só com essas pessoas, não estou tipificando pessoa, eu estou falando do âmbito que você vive, de você se deixar transformar por aquele ambiente ou transformar o ambiente, então aquilo vai transformando você. Então você precisa de estar ali no ciclo que é a nova família que você recebeu, a família em Cristo. Você precisa de ter esse convívio, porque senão a brasa que sai do fogo, ela esfria e você precisa estar constantemente se aquecendo. Assim como aquela brasa que você tira e põe num canto, ela vai se esfriar. Assim somos nós. Se nós não estivermos sempre buscando na palavra e buscando na igreja, em comunhão com os irmãos, a verdadeira palavra que nos alimenta. Se a gente só se alimentar com as coisas do mundo, né, você vai se fortalecer na carne, mas nós temos que nos fortalecer no espírito. Então que você tenha isso em seu coração. Então quando nos transformamos, né, nos aproximamos da Bíblia com humildade, somos transformados de dentro para fora, né, e somos mais parecidos a Cristo.
Muitos vivem espiritualmente fracos porque se alimentam apenas das vozes do mundo e não se nutrem da voz do Senhor, como eu acabei de dizer. A Bíblia nos mostra o caráter de Deus, o plano da salvação e nos ensina a viver uma vida que agrada ao Pai. Você sempre ali conforme o que Deus quer para a sua vida. Você vai estar agradando ao Pai, porque você vai estar fazendo as coisas corretas, né? Aquilo que realmente vai agradar a Deus. Sem palavras, né? Sem a palavra em si, sem a palavra de Deus na nossa vida, facilmente caímos em enganos, fraquejamos na fé e nos deixamos levar pelas pressões, Então nos deixamos levar pelas pressões externas. Mas quando nos dedicamos a ler, meditar e praticar o que está escrito, somos fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. Ela é o nosso manual de instruções. Somos alimentados diariamente e fortalecidos de sabedoria que precisamos para enfrentar as batalhas espirituais e emocionais do dia a dia. Alimentar-se da palavra deve ser uma prática constante, assim como comer diariamente. Então você tem que estar diariamente se alimentando espiritualmente também. A gente sempre lembra, como eu disse, né, de estar ali se alimentando, porque o corpo, ele cobra, ele vai te cobrar um momento que você tem sede, ele vai te cobrar um momento que você tem fome, ele vai te cobrar um momento que você tem sono. Mas e as cobranças espirituais? Quando você está se afastando da palavra de Deus, quando você está se aproximando do que não é para se aproximar, quando você está vendo o que não é para ver, lendo o que não é para ler, sabe? O convívio que não é para você ter. Deus, Ele vai tirar da sua vida certas coisas, certas pessoas e vai agregar algumas coisas e algumas pessoas. Quando você está submisso à vontade dEle. Isso é se humilhar, né, na presença de Deus. Se você não faz isso, você está andando sozinho. E quem está andando sozinho vai ter suas consequências de acordo com aquilo que plantou. Você vai colher o que planta. Então que você, sabe, nutra a sua vida aí com coisas de Deus, não com coisas supérfluas do mundo, né? Então que você consiga fazer isso. Então, alimentar-se da palavra deve ser uma prática constante, assim como comer diariamente. Não basta apenas abrir a Bíblia de vez em quando ou esperar ouvir algo no culto de domingo. É preciso buscar diariamente como quem precisa de pão fresco todas as manhãs. Querido, você toda manhã, quando você levanta, você precisa de escovar seu dente, você precisa de comer, né? Comer um pão, comer ali, tomar um café, você precisa de vestir sua roupa. São as suas necessidades que você faz e viram coisas naturais durante o tempo. E algumas você não vai sair sem roupa, você precisa de pôr uma roupa. Você não vai sair, desculpa a palavra, com a sua boca fedendo ali, abafo, que você ficou a noite inteira. Não, você vai escovar os dentes, você vai lavar seu rosto, pentear o cabelo, você vai tomar o seu café, você vai se arrumar, vai sair para o seu trabalho. São coisas que você precisa fazer. E quando você não trabalha, você está em casa, você faz essas coisas também. Você vai se levantar, trocar de roupa, tomar seu banho, são as suas necessidades. O problema é que quando a gente não consegue enxergar que a palavra de Deus, nós necessitamos tão quanto ou mais do que essas coisas diárias. E Deus não nos pede exclusividade, Ele nos pede prioridade, que a gente priorize na nossa vida todas as coisas. Que você tenha o seu tempo para sua família, seu tempo para o seu lazer, seu tempo do seu trabalho, que você tenha o seu tempo na igreja, o seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, seu tempo de buscar a Deus, seu tempo de descanso. Você precisa priorizar. O que você não pode fazer é deixar de estar colocando Deus em sua vida. Porque se Deus não ocupa um lugar em sua vida, alguma coisa vai ocupar. Aquele lugar não fica sozinho, então que você não fica vazio. Então que você deixe Deus no lugar dele na sua vida, ocupar o lugar. E todas as outras coisas vão ser ali organizadas, porque você está dando prioridade ao que é para dar prioridade. Então que você faça isso em sua vida, né? Então é preciso buscar diariamente como quem precisa de pão fresco todas as manhãs. Quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais a nossa fé cresce, mais clareza temos para tomar decisões e mais paz encontramos em meio às adversidades.
E esse vai ser o nosso degrau aqui do dia, né? Degrau de hoje. Faça da palavra de Deus a sua prioridade, pois ela é o sustento que fortalece a sua vida. Ela é o que vai estar te fortalecendo, te sustentando, te completando. É a palavra de Deus. Pare de procurar nas coisas do mundo algo para te completar, porque nada disso vai te completar, apenas Cristo. Então, o alimento que jamais se esgota e a melhor forma de ouvir a voz de Deus é por meio da palavra, por meio da leitura, por meio do seu devocional. Deixe Ele falar ao seu coração. E a oração de hoje: Senhor, obrigado pela Tua palavra, que me fortalece e me guia em todos os dias da minha vida. Ajuda-me a ter fome e sede das Escrituras todos os dias e a encontrar nela a direção, paz e sustento para a minha vida. Sei que a Bíblia é a sua palavra viva, que eu aprenda a praticar o que leio nela e a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração sugerida que eu estou lendo com você. E amanhã a gente vai estar aqui no nosso 9º dia, né? Aqui no 9º dia do Escada da Fé, 39 dias aí de devocional, glórias a Deus, fechando esse ano de uma forma maravilhosa. E eu espero que você continue me acompanhando. Vou estar lançando no YouTube aí os estudos bíblicos, né? Vou voltar a fazer os estudos bíblicos, programar de alguma forma para estar voltando. Eu parei lá em Êxodo, se eu não me engano, nas pragas do Egito. A gente vai estar retomando ali. E deixa aí nos comentários o que você quer ouvir, né? Um estudo específico. Vou trazer algumas coisas aqui meio que aleatórias, mas esse devocional a gente vai continuar. A gente vai terminar esse devocional e iniciar o 365 dias de oração. Eu espero que esteja sendo edificante na sua vida. Na minha está sendo muito. E é maravilhoso sempre estar na presença de Deus. Então vamos orar aí, né? Já te peço aí, deixe o seu like aí, clica aí no like, sabe? Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis aí que você tem. Me acompanhe em todas as redes sociais. Se você está me vendo no Instagram, vai lá no YouTube, assiste os devocionais, deixe o seu like, compartilha, comenta. Isso tudo é bom para o programa aí estar sempre sendo orientado, aí, sendo enviado para outras pessoas, né? Indicado para outras pessoas. Isso ajuda no crescimento do canal, vai estar ajudando bastante. Então, vamos entrar no nosso momento de oração ao Pai. Pai amado e querido, obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai, de devocional que o Senhor, Pai, nos deu. Estamos aqui, Pai, reunidos mesmo na distância e no tempo, meu Deus, para louvar, bendizer e adorar o Senhor. Meu Deus, que o nosso coração sempre queime na vontade de buscar na Sua palavra, Pai, orientação e entendimento. Que tudo em nossa vida venha a ser respaldado, Pai, com a presença do Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, venha estar guiando nossos passos, Pai. Que a palavra do Senhor, meu Deus, venha nos orientar em tudo que nós viermos a fazer, meu Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco, meu Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada. Obrigado, Deus, por estar nos sustentando, nos livrando de todos os males, Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos livrado de vários maus, meu Pai, mesmo quando não conseguimos enxergar. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor, com sua destra, sua mão poderosa, meu Deus, tem nos sustentado. Clamamos ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja dentro de nós, faça morada em nosso coração, sempre nos guiando, nos sustentando. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós, sobre todas as áreas de nossa vida, meu Deus, área financeira, sobre a saúde, sobre nossa família, meu Pai, nos protegendo, nos guiando. Ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para tomar as decisões corretas nos momentos em que precisamos. Que o Senhor, Pai, venha com sua misericórdia diária sobre a nossa vida, perdoa nossos pecados, meu Deus, e nos ajude a nos livrar de todo o mal. Que as setas dos inimigos, meu Deus, venham a parar no escudo que é o Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha a fazer uma muralha ao nosso redor, tirando, Pai, de nosso caminho todos os inimigos. Que os anjos do Senhor estejam nos protegendo nesse dia, Pai, em todos os dias. Pois, na figura de Cristo, Pai, confiamos que temos salvação. Reconhecemos nossa salvação e nossa vida a Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado por permanecer comigo até aqui.
Forte beijo no coração. Te espero amanhã para o 8º dia devocional. Fique com Deus.